بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Caros irmãos, estimadas irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Continuando na explanação do livro de jejum, hoje vamos falar acerca do jejum em situações específicas. E para começar, inshallah, vamos falar o jejum na viagem, aí durante a viagem. Nós sabemos que é permitido para um viajante quebrar o jejum, mesmo que ele tenha forças para tal. Pois Allah subhanahu wa ta'ala disse: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Quem dentre vós estiver doente ou de viagem, então ele é permitido para ele quebrar فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. E o número que ele quebrou deverá posteriormente deverá pagar em outros dias, isto é, fora do Ramadã. A questão aqui, meus irmãos e minhas irmãs, é, com esta permissão, Allah subhanahu wa ta'ala permitiu, né, para a pessoa quebrar o jejum durante a viagem. Será que é permitido ele jejuar? Isto é, o viajante é permitido ele jejuar? E caso ele tenha jejuado durante a viagem, será que o seu jejum serve? É válido? A opinião de Jumhur al-Ulama, meus irmãos e minhas irmãs, é permitido jejuar durante a viagem. E se a pessoa jejuar durante a viagem, o seu jejum serve, é válido. Temos hadith de Aisha radiyallahu anha, que Hamza bin Amr al-Aslami foi perguntar ao Rasul alayhi salatu wassalam: a assumo fi safar? Acaso poderei jejuar durante a viagem? Qala sallallahu alayhi wasallam: in shi'ta fasum wa in shi'ta faftir. Se quiseres, jejua; se quiseres, quebra o jejum. E também no outro hadith de Abi Sa'id al-Khudri e Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma, os dois disseram que viajamos com o Rasul alayhi salatu wassalam. Haviam pessoas que, companheiros, os sahabas, estavam de jejum e outros quebraram o jejum. وَلَا يُعِيبُ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ. E não criticávamos uns aos outros. Aí, os que estavam de jejum não criticavam os que quebraram não criticavam aqueles que estavam de jejum. A questão aqui também, outra, se a pessoa viajou, qual é o melhor para ele, jejuar ou não jejuar? A opinião de muitos ulama é que se a pessoa tem forças para tal, pode jejuar, é melhor. E caso não, então melhor é quebrar o jejum. Salvo em questões em que é necessário muita energia, como no jihad, como consta num hadith que está no Muslim, em que o profeta sallallahu alaihi wasallam recomendou que as pessoas quebrassem o jejum porque iriam enfrentar o inimigo. E como também o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Laysa min al-birri as-siyam fi safar", que não é uma virtude viajar, aliás, jejuar durante a viagem. Isto para quem não aguenta. Para quem não aguenta. E também no outro hadith, em que Anas bin Malik relata-nos que saímos de uma viagem com o Rasul alayhi salatu wassalam, e era um dia de calor, um dia cheio de sol. Então haviam pessoas que estavam de jejum, como sempre, e outros quebraram o jejum, não estavam de jejum. Então aqueles que estavam de jejum
sentiram-se mal, até que caíram alguns. Então, aqueles que estavam, ou que tinham quebrado, não tinham enjoado, foram eles que ergueram tendas, foram buscar água para ajudar os outros, tudo isso. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse ذهب المفطرون اليوم بالأجر. Aqueles que quebraram hoje levaram muita recompensa de servir aos outros, os companheiros. Então, em situações, em casos específicos, aí a pessoa quebra o jejum, ou é recomendado, né, para quebrar o jejum. Mas aquele que tem capacidade ou acha com capacidade de jejuar, o jejum é melhor e também é válido e servirá. A segunda questão, meus irmãos, ou situação específica, que é o jejum da mulher que está de estado grávida ou então que está a amamentar. É permitido para uma mulher que está de estado, está de grávida e que está a amamentar, é permitido quebrar o jejum. Porque Allah subhanahu wa ta'ala, da mesma forma que na viagem, Allah subhanahu wa ta'ala deu a permissão para reduzir o salat, também deu a permissão para uma mulher grávida ou que está a amamentar também quebrar o jejum. Se ela quebrar o jejum, aqui há divergência entre os nossos ulama, aí tem várias opiniões. Se ela quebra o jejum, será que ela vai pagar somente o dia que quebrou? Ou, por outras, não vai pagar e vai dar de comer a um pobre em compensação, que é o chamado fidya? Ou vai fazer as duas coisas, pagar e dar de comer? Ibn Munzir, rahimahullah, diz que a opinião, existem 4 opiniões, mas a opinião de Ibn Umar e Ibn Abbas e Sa'id ibn Jubayr, radiyallahu anhum, são 3 sahaba. A opinião deles é que a mulher que quebrar jejum no estado de gravidez ou ao amamentar o seu bebê, então a opinião desses 3 sahaba é que ela quebra o jejum e dá de comer como compensação um pobre por cada dia que ela quebrar, e não será necessário pagar o jejum. Tem outras opiniões que, por exemplo, de Ata bin Abi Rabah, que é a mesma opinião de Imam Abu Hanifa, que diz que ela tem que pagar o jejum, né? E outras opiniões. Mas nós vamos pegar esta de Sahaba, radiyallahu anhu, conforme Ibn Qudama, rahimahullah, que a opinião de Ibn Umar e Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, que é também Sa'id ibn Jubayr, não foi contrariada com outros sahabas naquele tempo. Então, sendo assim, portanto, a opinião deles é que não precisa pagar e que deve dar de comer. Então, é por isso que alguns ulamás votaram por esta opinião de quebrar o jejum e dar de comer no lugar de cada dia que quebrar o jejum. E essa é a opinião de Ibn Abbas, quando Allah subhanahu wa ta'ala revelou qawlahu ta'ala: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Aquele que presenciar
o mês, a entrada do mês de Ramadã, فليصم, deve jejuar. Depois de Allah subhanahu wa ta'ala ter dito على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين, para aqueles que jejuam com muita força, muita dificuldade, né? Precisa muito esforço, então que deixem de jejuar e no lugar de comer. É por isso que no início, as primeiras fases que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu o jejum, alguns jejuavam, outros não jejuavam. Mas quando Allah revelou فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ, passaram todos a jejuar. Mas Ibn Abbas diz que este hukm, né, não foi revogado e passou somente para aqueles que têm idade, né, já são idosos e não aguentam ou jejuam com muita dificuldade. E também mencionou al-habla wal-murdi'. إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. São palavras de Ibn Abbas radiyallahu anhuma, onde ele diz: وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كان لا يطيقان الصوم والحبل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكين. رواه البخاري والنسائي والدارقطني وصححه الدارقطني وصححه الباني في إرواء الغليل. A terceira situação, meus irmãos, que é do doente. É permitido o doente quebrar o jejum durante o Ramadã, conforme Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Quem de vós estiver doente ou de viagem, é permitido quebrar o jejum, mas pagar um número em outros dias, isto é, fora do Ramadã. Existem várias opiniões em relação a que tipo de doença é permitido a pessoa quebrar jejum. O Aya só disse quem estiver doente. A opinião de Imam Malik, o Shafi'i, o Abu Hanifa é que toda aquela doença que implica dificuldades e muito esforço para o jejum, então é permitido a pessoa quebrar. O Sheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, ele dividiu em 3 grupos. Aqueles que têm doença, que estão doentes, um pouco de gripe, um pouco de dor de cabeça, que não afeta, né, o próprio jejum. Ele disse que não é permitido quebrar o jejum. Até dores de dedo, ou os pés, não sei quanto, por aí. Segundo tipo, doenças que dificultam a pessoa a jejuar, que tornam um pouco difícil. Então aqui é permitido ele quebrar. A pessoa tem, está com dores, febres e por aí, então quebra o jejum e vai pagar. Terceiro grupo, aqueles que se jejuar a doença que ele tem, que ele sofre, poderá aumentar e poderá incorrer em riscos, até risco de vida. Poderá, então, como por exemplo, questões de pessoa que está doente, muito grave, doença, por exemplo, renal, outra coisa assim, Nasrallah al-afwa al-afia, conforme a opinião de Sheikh Uthaymin, rahimahullah, que este tipo de doença grave, que pode levar o risco mesmo de perder a vida ou de agravar, então aqui ele não é permitido jejuar. Não é permitido jejuar. E também temos aquele doente que
cuja sua doença ainda não tem cura, isto é, ainda o homem não descobriu a cura, né? Então, esse tipo de doente é incluído na classificação ou no hukmo, né? Daqueles que não aguentam jejuar por velhice, são idosos, então ele é incluído neste grupo. Aí não vai jejuar, mas deverá dar, em compensação do jejum que ele perdeu, dar de comer um pobre. Quarta situação, meus irmãos, isto é, de jejum específico, né, situações específicas, é a questão de uma mulher que apanhou seu período, né, mensal, menstruação, ou a mulher que teve parto. Nós sabemos que a mulher nessas situações é proibido ela jejuar. Se ela jejuar, o seu jejum é inválido, né? É bátil, né? E também ela comete o erro, né? Pecado por insistir em jejuar nessas situações. Atenção, estamos a falar da menstruação e do parto. Não estamos a falar de hemorragia. Consta no hadith, né, de Aisha radiyallahu anha, كنا نحيض على عهد رسول الله, que nós apanhávamos a menstruação no tempo de Rasul sallallahu alaihi wasallam, فنؤمر بقضاء الصوم, e éramos ordenados aí com Rasul sallallahu alaihi wasallam para pagar o jejum, ولا نؤمر بقضاء الصلاة, e não éramos ordenados para pagar o salat. Isso a gente pode ver, né, logicamente, que é difícil pagar os 5 salat. Suponhamos que uma mulher ficou 7 dias nesta situação, né, neste estado. Imagina só, 7 vezes 5 são 35. Mas pronto, sabermos por que razão o Sharia permitiu ou não permitiu, né? Sabemos ou não, mas temos que seguir aquilo que é a regra, aquilo que é a lei de Allah subhanahu wa ta'ala e a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, uma mulher nesse estado não é permitido jejuar. E se ela jejuar, seu jejum é inválido, é bátil, e ela é obrigada a pagar aquele dia que ela perdeu. E se esta mulher jejuar uma parte do dia, por exemplo, jejuou num determinado dia, faltando 5 minutos, 10 minutos para o caso de quem? Do sol, pôr-se o sol, né? A hora de Maghrib, e ela apanhar o período. Então aqui, infelizmente, o jejum fica rompido e deverá pagar este jejum posteriormente. Portanto, vamos terminar por aqui, inshallah. E pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dê compreensão. Até a próxima lição. Deixo-vos na proteção de Allah subhanahu wa ta'ala. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.